Fala, meu lindo! Minha linda! Irmãos, estamos em Paulínia. De verdade, eu tô assim, oh my God. Irmão, ninguém combinou nada. Como pode tanto ânimo, tanta... É Jesus. Aleluia. Aliás, é tudo sobre Ele. Você está aqui porque Ele trouxe você para cá. Sabe, essa mensagem é de Jesus para você. Amém? Não tenha medo. Linda, linda. Não, você não tem noção. Não importa como você entrou nessa mensagem, mas você vai sair de peito aberto dizendo: eu sei que tudo posso, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Tão lindo, é pra você. Eu só vou pedir um negócio antes de a gente começar, que é: se inscreve no vídeo, ativa o sininho. Falar uma coisa pra vocês, tudo é com medo, mas eu acho, pelas contas matemáticas da física quântica atômica do século XXI, é que estamos chegando em 10 milhões de... Tem noção? 6 anos depois da primeira mensagem, nós estamos em Paulínia. E eu quero muito que você, se começou agora nessa história, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, amém? Então, meu lindo, aperta o cinto, vamos pro vídeo. Maravilhoso, preciso de ajuda até o final. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, e ele, porém, dormia. Eu acho engraçado isso aqui, dormia. Tem sono pesado o homem, né? E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no dizendo: Senhor. Não foi assim, né? Foi... Jesus! Senhor, acorda e salva a gente, porque nós estamos perecendo. E ele lhes disse: não tenham medo. É lindo. Eu sei que você ama fazer isso, quer falar com o irmãozinho do lado. Fala para ele: não tem medo, não tem medo não. Relaxa. Vocês têm pouca fé.
Então ele levantou, olhou para o mar e para o vento e disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E naquele instante o mar se acalmou e o vento parou de soprar. E quem estava no barco disse: oh my Jesus, quem é esse que até o vento, o mar lhe obedecem? Olha, Ele é Jesus. Ele é o único que tem o poder para acalmar todas as tempestades, as que acontecem aqui e o que acontece fora da gente. Eu sei que você sabe, mas existem guerras internas, guerras externas, tempestades internas, tempestades externas. Existem tempestades que a gente vive que ninguém consegue descobrir o porquê, porque olha de fora e não tem nada ventando, não tem barulho de tempestade, mas aqui dentro está um caos. Aqui dentro o vento é forte, aqui dentro as ondas são muito altas. E aí no meio desse caos da vida, no meio do caos das nossas batalhas, Jesus não acalma antes de repreender um sentimento. Veja, na mesma palavra, Jesus repreende 3 coisas. Ele repreende o vento, ele repreende o mar, mas antes disso, ele repreende o medo. Eu sei que você entende, mas tem coisas que nem existem. É o nosso medo que dá a ideia que existe. É o nosso coração e a nossa visão que criam realidades que não são reais, por conta do governo das nossas emoções, o medo. E eu sei que a partir do momento que a gente vai amadurecendo, parece que na vida se torna errado algumas coisas. Uma delas é chorar. A gente não pode chorar. É engraçado isso, porque quando a gente nasce, se você não chora, tem um problema. Nós vamos fazer uma avaliação agora do meu filho sobre aprendizado. E a profissional perguntou pra gente: ele chorou na hora que nasceu? E eu falei. Aí ela disse: tem crianças que não choram, tem que ser muito estimulada, e isso diz muito sobre o futuro dela. Uau! Então a gente fica velho e a gente não pode mais chorar. Se a gente chora, a gente é fraco. Se a gente chora, as pessoas ficam constrangidas. E eu tenho um problema com isso. Eu não sou chorão. Olha, eu não sei porque você está rindo. Na verdade, eu sou muito chorão. E eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu fui congregar numa igreja bem pequenininha, que a minha avó era parte dela. E um belo culto, eu estou me descabelando de chorar. De repente, minha avó bate no meu ombro, chega para mim e diz: Deivinho, por que você está chorando? Fizeram alguma maldade com você? Eu fiquei com vontade de rir, porque a minha avó associa choro com maldade. Mas eu naquele dia era um choro de alegria, um choro na presença de Deus. Então entenda, alguns sentimentos são tolhidos, outros, mascarados, e o medo é um desses. É tolhido, mas é mascarado por quem sente. Veja, você está dentro de um barco, ok? Você entra mar adentro,
e de repente uma tempestade começa. É normal ter medo. Aliás, tem gente que o medo começa já lá no começo. Tem gente que morre de medo já do barco. Já diz, o sangue de Jesus tem poder, Senhor vai me ajudando, Senhor vai repreendendo todo mal. Tem gente que não vai. Quer ver uma coisa? Medo é fruto de memória e de criação do futuro. Então, tem gente que tem medo por aquilo que nunca viveu, e tem gente que tem medo pelo que experimentou ou viu alguém experimentar. Nós acabamos de vivenciar uma tragédia no nosso país, de um avião que caiu. Triste demais. Todo brasileiro viu a cena, todo mundo ficou mal durante o dia. Eu estava dentro do mesmo modelo da aeronave que caiu, e quando o avião chegou perto de 5.000 pés, aonde o 3G já pega, eu abri meu telefone e tinha umas mensagens de pessoas perguntando onde eu estava, se eu estava bem, porque uma semana eu fiz aquele trajeto. E aí, lindo, bom, é uma fatalidade grave, triste, mas sabe qual é o problema? Agora tem gente que não vai viajar mais de avião. Se você for no aeroporto agora, tem gente dando síndrome do pânico na porta do avião, gritando, dizendo, não vou entrar. E essa pessoa está indo embora, e ela está perdendo de ir para o endereço do destino dela, porque o medo tomou conta dela. Entende? Agora, o problema não é você ter medo. O medo é natural. O problema é quando o medo começa a governar você. O problema é quando o medo começa a mandar em você. É quando o medo muda o teu destino. É quando o medo toca na tua saúde física. É quando o medo cega você e você diz, eu não quero, eu não posso, eu não vou mais, eu não vou seguir em frente. E esse é o problema, porque é esse medo que o Senhor repreende. Sai, medo, vai embora, porque esse medo é falta de fé, esse medo é insegurança, esse medo é covardia. Eu sei que é ruim ouvir isso, porque a gente é bom de dar desculpa, mas veja, você pode ter medo, mas se o medo te controla, você está em sérios apuros. Porque o medo, lindo, ele é uma árvore que cresce mais rápida do que a coragem. E quando menos você percebe, você não vive mais. Está cheio de gente que tem medo de casar, porque foi experimentado em um casamento dolorido na vida dos pais. Está cheio de gente que não quer ter filhos, porque morre de medo, dizendo, olha, o mundo está perdido. Mas está perdido desde sempre. Tem gente que não quer mudar de trabalho, porque tem medo que o que aconteceu no primeiro trabalho não vai acontecer no segundo, então ele trava. Entende? Então, lindo, o medo é o maior paralisador da vida de alguém que serve a Jesus, porque ele começa a ofuscar os nossos olhos, ele começa a fazer a gente esquecer tudo que viveu de bom, e começamos a valorizar só a crise que gerou o medo. Sabe de uma coisa? O que a gente esquece é que esses homens que estão com Jesus dentro do barco sabiam do começo, do meio e do fim da história de Jesus. Como assim, David? Simples. Jesus disse logo no início, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não, peraí. Jesus disse, eu vou morrer. Do começo, irmão. Imagina, você começa a fazer uma amizade com alguém, ele já te avisa, ó, seguinte, vai durar pouco, logo eu vou embora, mas relaxa, ao terceiro dia eu ressuscito. Amém. Aí beleza. Então ele precisa ser Deus para fazer isso, certo? Sim ou não? Pronto. Quando Jesus entra no barco, isso ainda não tinha acontecido. Então, se ainda não aconteceu, significava que não tinha o que fazer, o barco ia ter que ir para o outro lado, porque tem uma palavra, tem uma promessa dele, ele não mente.
Ele não se esquece. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tem que acontecer, certo? Mais uma coisa, eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus dar vista aos cegos. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Aleluia! O vinho não tinha, só tinha água. Ele transformou água em vinho. O pão acabou, não tem comida. Ele multiplicou pão e peixe. O cego não vê, Ele deu vista aos cegos. O surdo não ouve, Ele deu audição àqueles homens. Irmão, todos os milagres eles viram. Mas quando a tempestade despertou neles o medo, eles se desesperaram. Mas olha, Jesus estava na ponta do barco. Ai meu Deus, que gostoso. Eu vou te dizer, imagina nós no barco, confusão. Vamos morrer, o céu. O Pedro desesperado, jogando balde d'água no rio. O João de boa. Senhor, se nós morrer. Mas irmão, aqui é a parada mais maravilhosa de tudo. O maior antídoto do medo é saber que Jesus está com a gente. Não, lindo, você não tem noção. O medo pode se levantar, a tempestade vir junto, vento forte, onda por cima, adversidade, tempestade em qualquer área. Se você tem Ele junto com você, lindo, você pode descansar. Então, lindo, na hora do medo, você só precisa fazer uma coisa: acorda Ele. Não, eu sei que parece que é contra-intuitivo, porque ele acorda meio bolado, não acorda? Vocês parecem que não tem fé, seus vacilão. Vocês querem o quê? Uma tempestade ou um presente misterioso? Irmão, eu não tenho aí. Eu quero que ele acorde mesmo, mãe. Eu sou ser humano, eu não sei acalmar a tempestade. Eu não sei fazer o vento parar de soprar. Ele sabe. Eu não sei. Então, lindo, se o que me resta é clamar pelo nome dele, eu vou clamar o mais alto que eu puder. Você entendeu? Você está com medo? Clame pelo nome dele. Jesus, me socorre. Jesus vem, Jesus acorda, Jesus desce, Jesus responde a minha oração. E ele ouve, desce, responde, acalma a tempestade, faz o mar se aquietar e o vento parar. Só que veja, até para acordar Jesus tem que ter coragem. Sabia disso? É o chefe, né? Você não acorda o chefe assim do nada. Você tem que ter um bom motivo. Então você tem que ter coragem, lindo. Aliás, preciso te dizer, para você dar certo na vida, você precisa ter muita coragem e você precisa ter muita fé. David, qual que é a diferença? Simples. A fé é o que você enxerga aonde ninguém vê. Coragem é o que te faz dar passos que nunca ninguém deu. Entendeu, lindo? Coragem não precisa de um modelo, é algo do zero, a partir da fé que você tem que Jesus está com você. Não importa, se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa ser corajoso. E o corajoso, lindo, não passa medo, ele resolve pela fé que tem em Jesus. Jesus me socorre, Jesus me ajuda, Jesus estende a mão, Jesus desce, Jesus corre aqui, que o pau está torando e eu preciso de um milagre. Para viver uma vida normal, você pode ter medo, não precisa ter fé e nem coragem. De boa, você vai ser igual a todo mundo. Sinistro, né? Sério? Aí você só vai viver. Vai fazer 10, 20, 30. Quando fazer 30 vai dar um arrependimento, vai falar Jesus, 30. Demora 30 anos para chegar no 30. Demora 2 para chegar no 40. 1 para chegar no 50. E quando você vê, você já foi. Beijo.
Tem alguém com 50 e falou: ai meu Senhor, tem misericórdia. Fez certo, linda, clama por ele. Clama por ele. Só não pode paralisar. Entende? Clama por ele mesmo. Eu já ouvi errado sobre isso. Alguém dizia: não acorda ele, deixa ele dormir. Como assim, irmão? Eu estou com medo. Eu não sei resolver BO não. Sou fraquinho. Nunca calmei o mar. Não tenho histórico, meu currículo é fraco. Acorda ele logo então. Você entende? Acorda ele. Agora, é que muita gente, ao invés de acordar ele, desmaia. Fala para quem está perto de você: se você desmaiar, é pior. Irmão, que para mim, eu devo ter uma memória muito fértil, mas eu consigo ver, sabe, Jesus de boa, respirando, e todo mundo assim: caraca, ele não está sentindo? Nossa, ele não está sentindo nada. Ó a água molhando o chefe. E o pessoal: gente, nós vamos morrer. Ó céu, ó vida, ó azar. E alguém olhava para eles e dizia: acorda logo, acorda. Vai, acorda. Tem gente que acredita. Ele não acorda se você não chamar por ele. Porque o que te assusta não causa absolutamente nada nele. O vento que te assusta, para ele é nada. O mar que se levanta, para ele é nada. Tudo que te faz morrer de medo, para ele é a razão para colocar mais um testemunho na sua vida. Entende, lindo? Quando você diz: corre, Jesus, você diz: relaxa, bebê. De boa. Jesus é vibe boa aqui, relaxa. O Pai está aqui. Vocês já ouviram isso em outro lugar? Mas foi Jesus que inventou, tá? Ele resolve de verdade. Ele tem o poder real. Tempestade. Deixa aqui. Resumindo, no meio da tempestade, você pode ter medo. No meio do dia difícil, você pode reconhecer que tem medo. Mas você não pode pular do barco. Você não pode desistir. Você não pode esquecer que do outro lado existe pessoas te esperando. Existe um destino extraordinário para você. Tão lindo, não importa que os ventos estejam fortes. Não importa que a tempestade esteja fazendo muito barulho. Não, lindo. Você não tem posição de medo. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e ousadia. Ousadia para quê, lindo? Para que no meio da tempestade você se levante, posturado e calmo. Você não vai resolver nada, mas você tem um chefe contigo. Você vai dizer: Jesus, por favor, desce e faz algo nesse lugar. Eu vou falar uma coisa engraçada. Mas quando o medroso fica corajoso, o medo fica perdido. Eu vou melhorar. O Senhor me ajuda. É que eu não quero falar do inimigo. Eu não quero falar do... Entendeu? Irmão, eu vou falar. Crente corajoso é sinistro. Você não tem noção. Irmão, crente corajoso é sinistro. Tá todo mundo cheio de trauma. Eu não vou viajar mais. Eu não quero casar. Céu, ó vida, ó azar. Não quero ter filho. Meu Deus, a vida, o mundo, o dólar, o governo. E quem não tem medo, porque tem Deus junto consigo, porque Jesus está na mesma embarcação com ele. Ele diz assim: eu vou casar. Vai ser uma vez só. Vou ter filho, vai ser mais de um.
vou encher de menino no mundo. Aí alguém diz, mas tem que fazer um mundo melhor para os filhos. Você vai dizer, não, eu estou fazendo filhos melhores para este mundo. Estão dizendo, o diagnóstico é contrário. Quem tem fé diz, mas eu tenho um Deus que acalma o vento, o mar, a tempestade, e Ele tem o poder para fazer o milagre. Irmão, que delícia! Os céus olham para você e dizem, meu garoto, confia em mim, nada paralisa. Ele não se assusta com nada. Então, pode acordar o chefe. E quando o chefe acorda, tudo se acalma. Primeiro você, depois tudo que está em volta. E aí, lindo, você vai chegar na melhor parte, que é a parte que o mar acalma. Nesse dia, você vai olhar e vai dizer, é real. Sabe, você, veja, é que tem uma distância, né? O que você crê, o que você ora e o que acontece. Só que você só ora por aquilo que crê, e você só vive por aquilo que ora. Então quando você chega aqui, você vai falar assim, por que eu não vivi isso antes? Eu fui escravo do medo a vida toda. Eu deixei de viver os planos do Senhor na minha vida. Eu não me movia com coragem em direção à vontade de Deus. E agora eu entendo. Ele está conosco. Ele está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus agora, nesse momento, todo medo que te dominava vai perder a força. Sim, em nome de Jesus. Não mais medo, não mais desistência. Esse espírito está saindo de retirada agora de dentro de você. O medo não vai dominar você, não vai paralisar os seus sonhos, não vai paralisar a sua família. Não, ele está perdendo todo o poder agora. Diga, declara, medo vai embora, medo sai daqui, medo sai daqui. E se você não consegue clamar sozinho para que o medo vá embora, acorda ele, que ele está no mesmo barco que você, e ele tem o poder para fazer todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.